Pessoal, hoje nós vamos falar sobre redação. Como fazer uma redação nota 10 em um concurso. Um dos momentos mais difíceis para nós concurseiros é a redação. A redação ela normalmente tem um peso grande nos concursos, então precisamos tirar uma nota elevada para que consigamos, por exemplo, a nossa aprovação, ou pelo menos a nossa classificação em um concurso. Quando falamos em redação, falamos em um texto escrito, autoral, sem consulta. Então não é algo fácil de se fazer. Então a gente precisa tomar certos cuidados ao elaborar uma redação. A temática desse vídeo é redação, mas eu já te adianto que eu não vou conseguir, em poucos minutos, te ensinar a fazer uma boa redação. Eu vou conseguir te dar dicas, direcionamentos e técnicas de estudo para que você, no decorrer do tempo, consiga fazer uma boa redação. Eu já te adianto, não é possível fazer uma boa redação sem estudo, sem treino, sem exercícios. Redação é igual musculação. Se não faz todo dia, se não faz com sistemática, se não se dedica, se não sofre, você não consegue os resultados que você espera. Então, para conseguir fazer uma boa redação no dia da prova, é necessário que você tenha feito muitas redações durante a sua preparação. Chegar na hora do concurso sem ter feito no mínimo umas 10, 20, 30, 40 redações é arriscado demais. Então, a nossa primeira dica é treine. Treinar a redação. Fazer pelo menos uma redação por dia antes do concurso. Treinar a sua redação. A nossa segunda dica é se ater ao edital. O que diz o edital? Qual é o tipo da sua redação? É um texto dissertativo, argumentativo? É um texto dissertativo de exposição? É um texto técnico? É uma carta? É uma circular? Então se atenha ao que está sendo pedido ali e procure as técnicas específicas para cada tipo de redação. Isso é necessário, que você treine aquele tipo de redação específico. Então não fique perdendo tempo com outros tipos de redação que o seu concurso não vai cobrar. Por exemplo, não vai ter um concurso pedindo um poema, porque não é possível, a partir daquele poema, avaliar e criar ali notas sobre ele. Mas uma redação dissertativa argumentativa, ela tem pontos técnicos que podem ser valorados. Por isso que normalmente é uma dissertação argumentativa, quase sempre, mas há exceções. Então por isso que é necessário você observar o seu edital. A nossa próxima dica é sobre o estudar em si. Você vai treinar a sua redação. Em muitos casos você não vai ter ninguém para corrigir essa redação. Mas se você tiver a possibilidade, dê a sua redação para alguém que você confie, porque essa pessoa possa ler e identificar possíveis erros ortográficos, possíveis erros ligados à gramática de uma forma geral e principalmente ao tema. Pegue propostas de redações de concursos anteriores. Então você vai fazer propostas de redações de concursos anteriores direcionado ao que o seu edital vai cobrar e pedir alguém que possa te auxiliar nesse processo. Pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser a namorada, pode ser um professor, se você tiver condições de pagar, ou alguém que possa fazer esse serviço gratuitamente para você. A nossa próxima dica é não mudar o padrão da sua redação. Então, na escola nós aprendemos que não podemos ficar repetindo o mesmo padrão, temos que ser criativos, fazer diversas redações, modificar, alterar. No concurso não. No concurso é um tiro único. Você só precisa fazer uma redação boa. Você não precisa fazer várias redações boas. Então você pode treinar um modelo. Por exemplo, a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, ele tem um padrãozinho que você deve seguir com expressões que você pode utilizar. Pegue determinadas expressões, decore-as e utilize sempre aquelas mesmas. Faça o mesmo texto mudando de tema. Mude o tema, mas não mude o seu texto. Não tem problema, você vai treinar tão bem, você vai estar tão adequado, tão familiarizado com aquela forma de construir seu texto, que pode vir qualquer tema que você vai conseguir enquadrar ali no seu modelinho que você já pré-determinou. Eu faço isso, pessoalmente. Eu tenho uma forma específica de criar texto dissertativo argumentativo que se enquadra em quase todos os tipos de temas. Então facilita muito a minha vida, facilita muito na hora da prova. Eu não preciso pensar em como estruturar o texto, porque eu já sei como vai ser estruturado. É a mesma estrutura que eu uso sempre.
A próxima dica é fugir de palavras difíceis. Se você não tem certeza de como escreve, não escreva. Simples. Então, se você tem dúvida de uma palavra, use um sinônimo. Não tente escrever palavras que você não domina, palavras que você não tem total ciência do significado. Então você pode acabar errando o contexto, fugindo do tema por uma palavra que você não domina. Então não tente inventar. Vá no que você sabe, no que você domina, no vocabulário que você tem, evitando palavras que você não sabe escrever. Se você não sabe escrever, e acontece, a gente não é obrigado a saber escrever todas as palavras, use um sinônimo. Para todas as palavras haverá sinônimos, palavras que podem ser substituídas e que você não vai incorrer em erro e não vai perder pontos. Nossa próxima dica é sobre a letra. A letra, ela tem que ser o mais legível possível. Ela tem que ser o mais legível possível. Lembre-se que a pessoa que vai corrigir a sua prova é um ser humano. Esse ser humano, ele ganha por prova, muitas vezes. E se a sua letra é ilegível, ele vai ler. Ele vai ter mais dificuldade para ler, mas ele vai se esforçar para ler. Mas ele vai estar predisposto, né, a ter uma avaliação ruim. A gente tem que pensar que a gente está com um fator humano. Então, se a sua letra é bonita, se a sua letra ela é extremamente legível, uma letra agradável aos olhos, é importante. Isso pode te ajudar. Dentro dessa mesma dica, é sobre o alinhamento da prova. Você deve soltar o parágrafo, alinhar, cortar as palavras, né, dividir as palavras para que o texto fique o mais justificado possível. Quando você faz um texto lá no Word, você não pede para justificar no final, é a mesma coisa que o seu texto aqui. Se ele ficar justificado e fica um texto uniforme, bonito, isso também ajuda na sua avaliação, né? Essa estética, ela tem ali uma valoração, mesmo que seja implícita, né? Mesmo que isso não esteja ali no edital, o avaliador de alguma forma ele vai se predispor a entender que o seu texto está bem escrito, que você se preparou, que você tem costume de escrever. Então, um texto bonito ajuda. Próxima dica, se você tem que escrever um título, o título é obrigatório, faça o título, não solte linha, porque aquela linha não vai ser contada, a não ser que isso esteja expresso lá na folha de orientações. Sobre rasuras, se você errou a palavra, não tem problema, não se desespere, você não vai perder a prova por isso, mas risca a palavra, simples, só risca a palavra, escreva corretamente na frente e vá para frente. Não faça nada, não faça bolinha, não faça colchete, interrogação, nada, é um risco. Só faça um risco como você está vendo aqui. Esse risco na palavra já mata aí a sua rasura e vai para frente. Você provavelmente vai perder ali um pontinho por aquela rasura, mas não vai perder o texto todo. Então não invente, não tente rabiscar, apagar, sei lá, fazer qualquer coisa. Um risco resolve a sua vida, a sua rasura. E por fim, e não menos importante, tem os textos motivadores normalmente. Esses textos motivadores poderão te auxiliar, mas você não pode copiar o texto motivador, né? Evidentemente, você não pode copiar uma parte do texto motivador. O texto motivador, como o próprio nome diz, ele te motiva, mas ele não faz por você. Então tome cuidado ao pegar partes do texto motivador, pegar exemplos do texto motivador, porque isso pode ser negativo para a sua correção. Então use os textos motivadores, como o próprio nome diz, para te motivar a construir o seu próprio texto. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho que ajuda, compartilhar com seus amigos mais esse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.